Sejam bem-vindos a mais 2 cafés. Pessoal, essa semana, como todos sabem, estamos vivendo aqui a passagem, do Papa Francesco, e é um momento de muitas reflexões também. Lógico que não tem nenhum sentido aqui nós abordarmos todos os trâmites que acontecem agora, sobre a vida do Papa em si, porque isso está sendo falado e continuará sendo durante muito tempo, por tantos meios. Dos 12 anos de papado, nós vivemos na Itália durante 8 anos. Nós chegamos exatamente nesse período de Páscoa. E se nós contarmos já sobre as nossas incursões iniciais aqui na Itália, são quase 9, 10 anos frequentando aqui o país, mas vivendo mesmo são 8 anos. E nós notamos que os italianos sempre gostaram bastante do Papa Francesco. Eu me recordo algumas situações. A minha avó, quando veio nos visitar aqui em Bolonha, ela já tinha 90 anos, e aí as minhas tias falaram assim: olha, por que você não vê aí da avó visitar o Papa, lá em Roma? E minha avó tinha idade avançada, tinha os seus problemas de locomoção. Eu achei que seria uma coisa assim eu achei muito demais, E aí o que fazer, Também não vou querer desagradar a minha avó. Aí que eu não vi a notícia que o Papa iria visitar Bolonha bem no período que elas estavam hospedadas, e mais, ele passaria justamente na rua ali na esquina onde minha avó e as minhas tias ficariam hospedadas. Então eu avisei elas: olha, não precisa a avó se deslocar lá para ver o Papa, porque ele vai até Bolonha. E foi o que aconteceu. Então imaginem só o tanto de gente aí nos pórticos de Bolonha, e minha avó estava ali naquela multidão para ver o Papa. São histórias que acabam se mesclando com quem vive aqui na Itália. Lembro também, dessa vez, nós fomos em uma livraria paulina, que vende produtos de livros católicos e tal, religiosos, lá em Bolonha. E aí, conversando com o atendente lá, que é sempre ligado à igreja, é padre, alguma coisa assim, eles perguntaram de onde nós éramos, e ele falou: tem um presente para vocês. Aí ele pegou e deu um livro do Papa Francesco, sobre o Papa, em espanhol, porque falou: isso aí é lá da área de vocês, Então ele deu de presente pra gente. Eu achei bem simpático. Sem contar que a Elisa e a Dona Cândida participaram da audiência papal em 2018 e foram lá participar, ver o Papa de pertinho, enfim. É interessante relembrar, a visita que eu fiz ao Vaticano com a minha mãe em 2018. Eu tive a oportunidade de gravar alguns momentos que foram muito especiais. Primeiro porque ela tinha essa expectativa muito grande de estar ali naquele momento, e acabou dando tudo certo, porque tem uma organização já muito bem feita pelo próprio Vaticano. Então chegamos, é um dia assim que você tem que estar bem preparado, porque são muitas filas, muita espera, mas quando você está lá tem todo um significado, é forte a mensagem. E naquele dia em especial, a mensagem tinha a ver com pais e filhos, então fechou ali de uma maneira muito sensível, muito única, aquele momento meu com a minha mãe. Onorare i genitori, ma ci hanno dato la vita, ti sei allontanato dai tuoi genitori, ma fa uno sforzo e torna da loro, forse sono vecchi, per favore, mai, mai, mai insultare i genitori altrui, mai. Mas nós nos posicionamos em um ponto muito bom, então eu fiquei bem próxima mesmo do Papa. Minha mãe, claro, ela carregava algumas recordações ali que ela, muito emocionada, mostrou, e o Papa parecia muito sereno na época, Então, mesmo para quem não é religioso, acho que é um momento ali que te traz muita paz, traz muita... É um momento sublime, eu diria assim, por mais que tenha toda aquela agitação. E lógico que tem todo o contexto do local, que é muito belo, muito suntuoso, tem muita história. Então é um conjunto interessante que faz todo sentido. Eu sempre pensava: nossa, o dia que o Papa partir assim vai ser um momento muito difícil. E realmente parece que é alguém da família, que acaba nos deixando aqui, mas com um legado imenso, de representatividade, de proteção mesmo, independentemente de qualquer religião, penso eu. Outro detalhe curioso é que o Papa tinha família na região do Piemonte,
porque os seus pais eram ali da área de Asti. Inclusive mostramos vídeo para vocês. Então ele tinha primos de segundo grau que ele sempre visitava antes de se tornar Papa. É algo ali que ele tem essa relação com a região do Piemonte. Inclusive nós vamos deixar no vídeo aqui no card, aqui na tela final, uma reportagem mostrando isso aí. Uma reportagem em italiano, inclusive o Papa visitando seus primos. Tem uma história muito interessante, né, sobre isso. Foi uma pessoa que sempre colocou o lado humano acima de qualquer coisa. Então só por isso já valeria a pena. Então, sem contar que ele é um dos nossos também, né? Porque ele é sul-americano, ítalo-descendente, e como curiosidade, o italiano sempre tratou ele como argentino também. Imagina, se até o Papa, que tinha pais italianos, o italiano sempre se dirigiu a ele como argentino, imagine nós, pobres mortais. Mas isso é uma outra discussão, não vamos começar aqui de novo com essa história aqui, né? Sobre a cidadania. Eu acho que os italianos, eles se surpreenderam muito com a postura do Papa, logo em sua primeira fala, e depois, ao longo do tempo, como eu disse, suscitou muitos inimigos, né, como ele mesmo dizia, mas muita gente também o abraçou, eu diria que a maioria. E os italianos, eu posso dizer que gostaram dele. Gostaram do seu jeito, gostaram do seu modo humano, né, de levar a igreja para fora da igreja, né? Que sempre foi a atuação dele e que foi, eu acredito, muito apreciada pelos italianos. Então, o italiano, quando ele abraça alguém, no caso o Papa, que é uma figura muito, muito significativa, não importa a nacionalidade. Então, o Papa foi englobado aqui, né, pelos italianos. Eu digo os italianos porque o Papa, apesar de ser Papa de todos, aqui na Itália tem uma presença muito forte. Ele acaba visitando diversas cidades, né, diversas regiões assim, ao longo do papado, mais do que outras nações, muitas vezes. Como eu disse, o tempo que nós vivemos aqui era o Papa Francisco. Eu não sei os outros porque nós não estávamos aqui, mas foi o Papa que marcou aqui a nossa chegada, a nossa estada aqui na Itália. Com certeza também vamos lembrar, né, de várias histórias relacionadas a isso. Sempre que nós estivermos em Roma, é inevitável associar qualquer coisa ligada à igreja ao Papa Francisco. Eu acho que todo mundo pensa assim, né? Mas sempre de um modo mais palatável. E para mim, pessoalmente, o que o Papa sempre me marcou bastante é a questão mesmo da simplicidade, né? Dos seus valores jesuítas que ele acabou transmitindo a todos nós com essa fusão com os valores franciscanos. A simplicidade de ver as coisas e viver a vida, mas ao mesmo tempo com a profundidade da reflexão, algo que ele fazia com maestria, lembrando que, além de tudo, ele era um filósofo formado, então ele sabia muito bem colocar cada palavra no momento certo, sem ser muito prolixo, né? Nada prolixo, aliás, diferentemente, né, de outros líderes religiosos. Então ele alcançava todos, independentemente de qualquer religião. Isso é algo que me marcou bastante. A vida é algo muito rápido, muito passageiro, que a gente pode viver com grande intensidade, com grande profundidade, mas não necessariamente de um modo opulento, ligado a coisas materiais apenas, né? É muito pouco. Falando aí, né, para o próximo Papa, vai ser difícil que minimamente o seu sucessor não siga alguma das coisas que ele acabou deixando como legado. E espero que esse legado ainda atinja muita gente, porque se nós vivêssemos de maneira mais simples, sem tantas ligações com o supérfluo, eu acho que viveremos em um mundo muito melhor. Claro, um pouco de utopia, mas se nós não tivermos também minimamente esse lado sonhador, acho que a gente não vive. Então acho que é isso que ele acabou passando para todos nós. Mais para frente aí no Andiamo, vamos mostrar inclusive a Basílica de Santa Maria Maggiore. É ali que ele vai ser sepultado no sábado. Com certeza vai virar um local de visitação muito grande em Roma. Uma igreja belíssima. Tive a oportunidade de visitar nessa última ida a Roma com a Marli e o Felipe. E foi uma visita que me surpreendeu muito. Porque quando a gente fala em Roma, logo pensamos naquele mundo de pessoas, todo mundo
querendo visitar os mesmos locais. Na ocasião, nós não tivemos nenhuma agitação nessa visita da Basílica, porque não tinha tanta gente assim, então fizemos uma visita muito tranquila, muito serena. É um local belíssimo. A escolha do Papa em ser sepultado ali tem muito a ver com o seu estilo de vida, com o que ele pensava, porque ali, se nós formos nos concentrar em alguns detalhes dessa basílica, nós vemos histórias assim incríveis, que fazem realmente um contraponto com a Basílica de São Pietro, que é magnânima, né? Mas é outra pegada ali, é outro discurso, foi isso que eu senti pelo menos. E tem a história com a própria imagem da Nossa Senhora, que é uma imagem bizantina, muito diferente das imagens já que trazem ali o estilo do Renascimento, barroco, é uma imagem mais intimista. Então, se você se concentrar nisso tudo, eu acho que você vê realmente uma linha ali entre o Papa e aquele local. Eu acho que a partir desse momento a Basílica vai ser muito mais visitada do que era. Lógico que em Roma tem tantos outros locais com significado e que tem a ver com o Papa Francesco e com a sua história, com o que ele falava, mas ali em especial vai ser um local muito procurado por todos. Eu acho que também o Papa trouxe um pouco do nosso jeito sul-americano, de ser mais leve, de ser menos formal. Não teria vergonha nenhuma de me aproximar dele para falar alguma coisa, para saber o que ele tem para dizer sobre determinado assunto que não tem a ver com a religião em si. Ele conseguia separar isso. E ao mesmo tempo, tudo faz parte também da religião. Com certeza eu gostaria de conversar com ele. Ele até falou em um determinado momento que os cardeais foram quase até o fim do mundo buscá-lo. E isso reflete bem, né, o que o Papa sempre foi, a sua leveza, a sua descontração. E eu acho que isso tem muito a ver também com os sul-americanos, nós somos assim. E estarmos aqui já há 8 anos com esse representante da América do Sul, eu acho que foi muito bom. Foi uma espécie de abertura. Quando a gente tem um representante desse e que carrega uma palavra tão bonita, né, um modo de pensar tão belo, a gente não precisa fazer mais nada. Então, quando falávamos que somos brasileiros, lógico que tinha essa relação com o próprio Papa, com os sul-americanos, argentinos e tudo mais. Então foi interessante essa coincidência e lógico que nos marcou em vários pontos que a gente felizmente compartilhou lá no Andiamo. Bom, esse vídeo foi realmente um bate-papo assim, muito simples, muito genuíno, que a gente teve a necessidade de trocar aqui com vocês. E eu agradeço a todos que nos assistiram até o final. Sugiro que vocês também deixem um comentário aqui embaixo, né, para a gente realmente prolongar essa troca que é muito saudável. Muito obrigada a todos e nos vemos no próximo vídeo.